Olá, no ar mais um Espaço Livre. Hoje vamos falar sobre a Lei 13.431, que garante atendimento integrado, escuta protegida e depoimento especial, entre outros direitos, a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências física, psicológica ou sexual. Para falar deste assunto, recebo Itamar Gonçalves, gerente de Advocacy da Childhood Brasil. Seja bem-vindo ao programa, Itamar. Muito obrigado, prazer estar com vocês. Itamar, quais são as medidas de assistência, e proteção à criança e ao adolescente previstas na lei? Olha, a lei, basicamente, ela fala da escuta especializada e do depoimento especial. O restante dos serviços já são serviços existentes na rede, então ela só vai organizar esses serviços existentes dentro de um protocolo de escuta, e aí nós estamos chamando essa escuta de escuta especial para crianças e adolescentes, em especial aquelas que sofreram violência sexual e a violência física, e o depoimento especial, que também tem toda uma nova forma de fazer essa escuta com crianças e adolescentes. E qual que é a diferença entre o depoimento especial, e a escuta especializada? O depoimento especial é aquele que vai ocorrer no momento da judicialização ou dentro da segurança pública. Então, o ideal é que o município, o Estado, faça um pacto junto com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, para que a criança não tenha que repetir diversas vezes, Hoje, na forma tradicional, a criança fala dessa violência que ela sofreu diversas vezes, chega a 8, 10 vezes o número de repetições. Isso causa, inclusive, uma desistência de quem está falando dessa violência, que quer rapidamente esquecer. Então, a diferença básica é que ela vai falar no máximo 2 vezes da violência que sofreu a partir do momento em que ela revela a violência sofrida, seja na comunidade, seja no ambiente escolar, seja por um parente conhecido, enfim. A partir do momento que ela revelou, o nosso desejo como profissionais e articuladores e fomentadores dessa lei é que ela fale no máximo 2 vezes. O ideal, inclusive, é que ela não tivesse que falar. E a lei também prevê, que essa escuta, esse depoimento, ele deve ser num local próprio, Como que deve ser esse local? Então, as pessoas não sabem, mas uma criança que passa por violência, ela acaba sendo atendida em espaços, muitas vezes compartilhado com outras pessoas. Se for numa delegacia de polícia tradicional, a lei, inclusive, traz esses novos espaços, que é a vara especial e a delegacia especial para crianças e adolescentes. Mas hoje, da forma tradicional, além de falar nesses espaços onde se recebe adultos, você também não tem a qualificação dos profissionais para fazer o atendimento especial para crianças e adolescentes. Então, é a questão do espaço, Hoje, a grande diferença é que no depoimento especial ela vai fazer a revelação, vai narrar o que aconteceu por um entrevistador que vai colher essa narrativa e fazer essa mediação, mas os adultos, eles estão em outra sala, O que ocorre é que antes da lei, ela falava, inclusive, da violência sofrida na frente de quem abusou sexualmente, por exemplo, dela, na frente de um juiz que ela jamais viu na vida dela, na frente de um promotor de justiça que ela nunca viu e na frente de um defensor que vai, obviamente, fazer as questões a ela, muitas vezes desqualificando, inclusive, a narrativa dela naquele momento. Então, a ideia é de se proteger a criança nesse espaço, mas sendo mediado por um profissional com qualificação para tal. Qual que é o treinamento que esses profissionais precisam receber? São 2, Na escuta especial, o que nós chamamos atenção nessa lei é que ele deve ser feito somente o necessário para o atendimento do serviço. Então, a escuta especializada é na saúde, me parece que para profilaxia, ou na própria perícia, eu não preciso saber como, onde, quem, quantas vezes, se foi bom, se não foi. São essas perguntas que muitas vezes permeiam esse atendimento. Então, a ideia é que muitas vezes o profissional, até com a vontade, no afã de ajudar a criança, ele acaba estendendo ali as questões. E a gente entende que com a lei, essas perguntas, elas não são necessárias, É o mínimo possível para se dar sequência, E que o outro profissional que fez o primeiro atendimento, seja num CREAS, seja na saúde, ele
consiga, né, já a partir desse relato, encaminhar para os próximos serviços, né? E a outra oitiva, então, seria dentro do depoimento especial. Então, no depoimento especial, ele seguiria um protocolo de entrevista com crianças e adolescentes. E esse protocolo, nós tivemos a oportunidade, como organização, a Childhood Brasil, junto com outras organizações, nós tivemos a oportunidade de desenvolver o protocolo brasileiro de entrevista forense. Ele é um protocolo mais amigável, digamos assim, na entrevista de crianças e adolescentes. Então, existe o NHCD, né, ou de entrevista cognitiva, já existente, que é uma opção ao protocolo seguido, inclusive pela polícia, né, em outros países, né? Era uma forma de você tornar esse momento mais amigável com a criança. Então, eu estou dizendo que neste momento do depoimento especial, seja na segurança pública ou seja no judiciário, ele é um protocolo mais amigável à criança, né? De forma que ela faça uma narrativa livre e diferente de uma inquirição, diferente de um interrogatório, né? Muitas vezes a criança, nesses espaços, ela acaba sofrendo um verdadeiro interrogatório. E até inibe a criança, né? Inibe, constrange e muitas vezes revitimiza, né? Só o fato dela estar na frente de todos esses profissionais, sim, eu entendo que é uma violência que ela sofre. Itamar, quem que ajudou a Childhood na articulação dessa lei? Olha, nós estamos há mais de 10 anos, né, nesse campo, mas tem organizações que foram fundamentais nesse processo. Primeiro foi o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que organiza o 18 de maio todo ano em nosso país. A sua instituidora, Neide Castanha, ela chamou uma experiência no Rio Grande do Sul, desenvolvida por um juiz, ainda no achômetro, né, naquele momento não se tinha a construção de uma metodologia. Esse juiz apresentou isso no 18 de maio e de lá para cá, de 2007 para cá, nós somos mordidos aí por esse olhar de proteger a criança em todo esse processo, né? Tirar ela dessa via crucis que ela faz hoje no depoimento tradicional. Mas o Unicef foi uma das organizações bastante estratégica que ajudou, inclusive trazendo, né, experiências internacionais em outros países de como isso acontece, como as crianças são acolhidas nesse momento tão difícil. O próprio CONANDA, né, participou dos debates iniciais e do momento que a gente estava construindo o projeto de lei, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança. A Frente Nacional de Prefeitos, né, foi uma outra organização que, a partir do projeto de lei, também ajudou, principalmente na articulação, para que a gente tivesse ela como uma lei 13.431, né, saindo do projeto de lei 3792. E, enfim, e as organizações de atendimento, na maioria delas, do nosso país. E quanto tempo demorou essa articulação até que a lei fosse sancionada? Olha, são praticamente 7, 8 anos de articulação, mas o projeto de lei em si, nós conseguimos finalizá-lo já em 2015. Em 2016, ele foi ao Congresso e foi aprovado em abril de 2017 e foi sancionado pelo presidente da República, já como a Lei 13.431, que estabelece esse sistema de garantia, né? Ou seja, olhando os direitos de crianças e adolescentes, principalmente nesse momento da sua narrativa para os órgãos de atendimento. Desde que ela foi sancionada, estados e municípios tiveram um ano, né, para se adaptar, e agora que vale mesmo que exatamente a lei, né? Olha, é muito importante isso que você traz, Carol, porque, de fato, a partir do momento que ela foi sancionada, ela teve um ano aí para todo mundo se adaptar. E aí nós temos que chamar a atenção que é Estado, município e o próprio Judiciário. Sim. E o Ministério Público. Então, agora está valendo, né? Então, esse ano, né, nós percebemos que houve movimentações, né, declarações de municípios, inclusive, que vai adotar um protocolo integrado de atendimento à criança e adolescente, para que ela não tenha que repetir diversas vezes, né, e nos diversos serviços, essa história, seja da violência física ou da sexual. Mas o fato é que agora nós podemos, como sociedade civil, e eu sou
sociedade civil organizada, cobrar desses municípios esse atendimento conforme está previsto na própria lei. Tamara, a gente vai continuar falando sobre esta lei daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Espaço Livre. Estamos de volta com o Espaço Livre. Hoje falando sobre a Lei 13.431 de 2017, que garante escuta protegida a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências. Continuo na companhia de Tamar Gonçalves, gerente de advocacy da Childhood Brasil. Tamara, a gente falou sobre o prazo, né, que estados, municípios e o judiciário tiveram, né, para se adaptar à lei. O que eles tiveram que fazer? Quais foram as normas, os sistemas de garantia que eles precisaram criar? Olha, já reforça, né, algo que já foi negociado, digamos assim, com esses entes e órgãos, né? Que é, por exemplo, nos estados e municípios, você prevê as delegacias especializadas e as varas de infância e juventude. Mas também a formação dos seus quadros, dos seus profissionais nessa metodologia, nessa técnica para entrevistar crianças e adolescentes. E mais do que isso, pensar nesse espaço protegido para o atendimento de crianças e adolescentes. No caso dos municípios, a lei ela acaba também dando uma orientação para o atendimento ser integrado. E nós acreditamos que uma boa solução para esse atendimento integrado é que a gente pudesse concentrar esse atendimento num único espaço. Então, por exemplo, a delegacia de polícia, o conselho, os serviços da assistência social, da saúde, etc., ele pode estar num único espaço e essa criança não precisa sair ficando deslocando para os serviços, né? Isso já é uma realidade no nosso país. Nós temos 6 exemplos que acontecem no país, no Rio Grande do Sul, no Pará, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e na Bahia. Né? São espaços que estão sendo chamados de centro de atendimento integrado. Então, os serviços, eles continuam, o CREAS, a saúde continua, né? Mas esse primeiro atendimento, ele está concentrado e ali você elabora esse programa para a continuidade desse serviço. Então, lá não vai ser a escuta terapêutica, mas é o recebimento dessa criança, o acolhimento dessa família e ali ela sai sabendo qual vai ser o percurso, de que forma ela vai ter os seus direitos garantidos, inclusive se for necessário a proteção dessa criança fora da família ou fora daquela comunidade, enfim, ali é um momento de você organizar. Se não puder ser assim, que pelo menos alguns serviços, né, principalmente o de polícia e o serviço da escuta, seja pactuado naquele momento e que um profissional se desloque com a criança para os atendimentos necessários e esse profissional ou o adulto responsável pela criança é que seja entrevistado nesse momento. Quem é que de fato faz a escuta com a criança? Qual que é o profissional? Olha, são dois momentos, né? Então, tem os profissionais da rede, o assistente social, o psicólogo, enfim, aqueles profissionais da saúde, né? Que vão ter esse contato direto com a criança. E no judiciário é um profissional também determinado pelo judiciário. Então, no caso de São Paulo, a maioria são psicólogos ou assistentes sociais que trabalham nas salas de depoimento especial para criança e adolescente, naquele momento da escuta. Mas em Pernambuco, por exemplo, o Tribunal de Justiça contratou pedagogos para fazer a escuta de crianças e adolescentes. Eu só queria destacar algo que é importante, que as pessoas também não sabem. Quando a situação, e aí é o nosso tema de trabalho da nossa organização, quando é violência sexual, se a criança não falar, Carol, não existe crime, porque esse crime ele é muito difícil de ser investigado, de você apurar. É óbvio que quando a criança faz o relato daquela peça, daquela situação, daquele cheiro, daquele momento que ela vivenciou, é muito forte a voz que a criança tem. E mesmo para ressignificar também esse sofrimento dela. Então, esse momento ele tem que ser muito cuidado. Mas eu digo
digo novamente, se a criança, diferente de uma violência física, que são as marcas de colher, de queimaduras com ferro, com cigarro, dentre outras situações, o abuso e a violência sexual como todo, ela, na maioria dos casos, ela não deixa marca, ela não deixa vestígios. Então, muitas vezes nem se justifica uma perícia nesse sentido, o exame de corpo e delito, para se colher esses vestígios, porque às vezes a relação ela nem teve a penetração. O ato sexual em si, mas a gente entende como abuso sexual, inclusive o sexo oral, por exemplo. Exatamente. Né? Então, se a criança não falar, outras crianças vão passar por esse tipo de violência e provavelmente esse crime não vai parar aí, né? Outras crianças serão envolvidas e terá continuidade. Tanto é que a literatura traz que crianças e adolescentes, na maioria das vezes, não é uma única às vezes ela está anos passando por essa situação. Itamar, você falou que a criança precisa falar, né? A gente tem hoje em dia, e na mídia, diversos casos de abuso, tanto psicológico, sexual. A gente tem o caso das ginastas americanas, que depois de muito tempo resolveram falar, porque é difícil para a criança mesmo naquele momento. Foi o que você falou. Às vezes nem o pai e a mãe acreditam no que a criança está falando, acha que é fantasia da criança, né? É importante que a criança fale, né? Se ela sentir que tem alguma coisa errada, ela tem que se comunicar. Exatamente. Nós acreditamos muito até na situação de autoproteção. Nós temos que preparar os nossos filhos, preparar as crianças do nosso entorno, da nossa comunidade, né, para essa revelação. Agora, essa revelação, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser protegida. Por isso que nós acreditamos que, nesse momento, um profissional qualificado, que tenha, né, internalizado o protocolo deste atendimento, é importante e vai fazer a diferença na vida dessas crianças, para cessar esse abuso com aquela criança e os futuros abusos, ou se outras estiverem sendo acometidas, também tenham coragem de fazer essa revelação, porque se essa criança não revelar a violência que sofre, isso provavelmente vai sendo perpetuado e muitas vezes são esses casos que você está citando, né? Ela vai revelar na vida adulta e tem aqueles casos que a gente inclusive não revela, né? Nunca fica sabendo. Não vai ser revelado nunca e vai achar que isso é parte normal da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Sabe que tem uma coisa bastante interessante que a gente, claro, tem um pouco da literatura, mas não existe um estudo bastante mais refinado, digamos assim, em relação a isso. Mas a maioria, uma vez eu fui levantar nos casos lá de Goiás, do pessoal que foi sentenciado, a maioria dessas pessoas que cometeram violência sexual e que estavam apenados, cumprindo a pena, eles sofreram violência sexual quando crianças ou quando adolescentes. Então, existe também um ciclo dessa violência que muitas vezes você reproduz essa violência, seja a violência sexual ou a violência física, né? Por isso que nós, organizações que atuam no campo de direitos humanos, em especial de crianças e adolescentes, né, temos um destaque, né, e uma luta bastante engajada e importante para romper esse ciclo de violência, seja da violência física, seja da violência sexual. Itamar, um dado de uma análise da própria Childhood Brasil, né, baseada no Disque 100 e no SUS, revela que entre 2012 e 2016, mais de 172 mil casos de abuso e exploração sexual infantil foram notificados no Brasil, ou seja, a cada hora, ao menos 4 crianças são violentadas, especialmente meninas. Como que essas meninas, como que essas crianças fazem para denunciar? Qual que é o meio que elas têm para denunciar um abuso? Principalmente quando o abuso acontece dentro de casa, porque às vezes elas não podem nem falar em casa. O que a nossa orientação é para sempre buscar uma pessoa de confiança, de referência. Por isso que nós, como pais, como educadores, como pastores, padres, etc., devemos orientar as crianças para buscarem sim o apoio, né, se algo diferente que a incomoda, né, está acontecendo, ela tem que ter uma pessoa de referência para poder fazer essa revelação. Agora, se isso está acontecendo dentro de casa, como é a maioria dos casos, né, muitas vezes essa revelação ela se dá em outra atividade, em outro espaço que ela frequenta. E olha, Carol, posso te assegurar que a maioria dessas revelações ela ocorre no âmbito da educação.
por isso que esses profissionais, eles são tão importantes, né, quanto os profissionais da rede de serviço. Eles também estão na rede de proteção, mas esses profissionais a gente tem que cuidar, e ficamos muito felizes quando conseguimos colocar esse tema, em especial da violência sexual, como um dos temas transversais para ser trabalhado com os professores, com os educadores da rede pública e da rede privada da educação, porque, sem dúvida, ele tem que saber como fazer, como acolher essa criança, saber falar a verdade para a criança, qual o processo, o que vai acontecer dali para frente, mas também para proteger essa criança, porque o que pode acontecer é que essa criança pode ser vista também, né? Olha, aquela criança que sofreu, etc., né? E a gente não quer que isso aconteça. Então, uma forma de garantir e proteger essa criança também após a revelação né, receber o mínimo possível de informação, dizer que você está do lado dela e que você vai ajudar nesse encaminhamento, mas que você tem os seus limites e não é a pessoa responsável por isso. Existem outros profissionais que vão ajudá-la nesse momento. Como será feita, né, essa assistência às crianças e aos adolescentes que denunciarem um abuso? E a Childhood, ela presta esse serviço, essa assistência direta, ou é tarefa, responsabilidade de outras instituições? De outras organizações. Então, esse número que você trouxe, nós estimamos, né, que esse número é uma pontinha desse iceberg, né, como todos já falam, isso é super, né, dimensionado no nosso país, não só no nosso país, óbvio. Mas, assim, nós temos programas e projetos que ajudam, na verdade, construindo essas metodologias no atendimento para crianças e adolescentes. Mas nós não recebemos denúncias e nós não realizamos o atendimento direto de crianças e adolescentes. Então, o que nós fazemos? Trabalhamos junto com o setor privado, por exemplo, um local que vai receber uma grande obra, né? Como é que o município tem que se preparar para receber essa grande obra que vai exigir um aumento significativo, principalmente da mão de obra masculina naquele local. Então, o município tem 10 mil habitantes, recebe 20 mil trabalhadores, né? Então, além do impacto ambiental, na saúde, na educação, etc., tem também um impacto para as crianças e adolescentes. Então, a gente prepara essa empresa internamente, mais o município, para receber esse projeto, fazendo a formação desses profissionais, etc. No campo do poder público, a lei, por exemplo, é um dos exemplos, né? Que é você preparar e acordar, né, quais são. Por exemplo, nós construímos um protocolo brasileiro de entrevista forense. Nós não fazemos, são os profissionais quem fazem, mas a gente trabalha com pesquisa, desenvolvendo metodologia e fazendo articulação para que isso, de fato, seja lei e que seja adotado em nosso país. E o senhor acredita que os direitos da criança, eles são bem difundidos aqui no Brasil? Não, ainda tem muito tabu, né, e alguns mitos, né, como se defender direitos, né, fosse algo menos nobre do que outras situações, principalmente em relação a adultos, né. A criança ainda no nosso país, em que pese 30 anos, em quase 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda não é considerado um sujeito de direito, né? Bom, se eu fosse olhar para a política pública, lá no Estatuto está dizendo que criança e adolescente são prioridade absoluta. Então, antes de qualquer coisa, na hora de fazer o seu planejamento, o seu plano plurianual no município, você tem que olhar para a situação da infância, como é que está na educação, na saúde, enfim, nos diversos serviços, né? E nós sabemos muito bem que isso não é a nossa realidade de país, né? E como um país signatário de uma convenção tão importante que virou lei aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu acho que os desafios ainda são enormes. Agora, nós temos uma chance, porque o país hoje está fazendo um debate por conta dessa lei que foi aprovada o ano passado e que entra em vigor, né, já está valendo nesse ano, de pensar na estrutura do seu atendimento, de pensar de forma integrada, né, que essa criança não é uma caixinha, a gente não dá para recortar ali em pedaços, né, mas a gente tem que atender ela de forma integral e de forma protegida.
Itamar, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? O nosso contato é o www.childhood.org.br e lá, inclusive, você pode identificar alguns materiais que nós produzimos para as crianças e adolescentes para ser adotados no município. Tem como criar esse atendimento integrado, que é uma cartilinha também para o plano plurianual do município, e outros materiais que vão falar em especial da escuta especializada e protegida para crianças e adolescentes. Obrigada. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.